Olá, pessoal. Estamos aqui no Fala Vettorini. Decidi fazer um episódio bônus com a maravilhosa Patrícia Beltrão, endocrinologista veterinária, porque tem um assunto que eu acho que todo mundo tem interesse, que é a diabetes. A diabetes. A diabetes. A temida. Paty, aí, quanto tempo na endócrino? Oficialmente 5 anos. 5 anos. 5 anos, 10 de formada, 5 na endócrino. E a endócrino te conquistou, né? Ai, conquistou demais, gente. E a gente resolveu fazer, na verdade eu e a Patrícia juntas, a gente sentou e a gente conversou que a diabetes, na verdade eu escuto muito ainda pessoas falando pra mim, tutores falando pra mim, tipo, que eu não sabia que a diabetes, né, existia no caso de cães e gatos. É um assunto importante, é uma doença importantíssima, crônica, que vai causar danos, às vezes até irreversíveis. Então a gente resolveu fazer esse episódio aí pra abrilhantar o Fala Vettorini. É um conteúdo mais informativo, né? Acho que a Isso. gente tem que trazer um pouquinho de informação pros tutores, Perfeito. né? Pra eles desconfiarem, né? A gente sempre sinalzinho de fala alerta. do diagnóstico precoce e tudo. Então, vamos lá, me defina um pouco, me fala quando que eu desconfio. Vamos falar um pouco da diabetes. Um pouquinho do diabetes. O que é o diabetes? Então, a gente vai ter 2 grandes grupos, né? O grupo onde a gente não tem produção de insulina e o grupo onde a gente tem a má ação da insulina. Então, assim, basicamente, a grosso modo, de forma mais informativa, sem ser tão técnico, é isso. Via de regra, cão, má produção, né? Não produção, e gato, má ação da insulina. Então, seria basicamente isso. Basicamente isso. Se você for ver, cão e gato ficam, em sua grande maioria, ou tem exceções? Tem exceções. Gato, a gente tem 80% dos gatos onde a gente tem a má ação da insulina, que é aquele paciente com resistência insulínica. O gato gordinho. É o diabetes do gordinho. Tá. Mas tem uma parcela de gatos que eles têm a não produção da insulina. Tá. Isso acho que é bom. É importante, seria afunilando, mas a grosso modo, gato, má ação, cão, não produção. Beleza. E quando que eu tenho meu cão, tenho meu gato, quando que eu desconfio da diabetes? A gente fala que são os 4 P's. Então, eu tenho poliúria, polidipsia, polifagia e a perda de peso. A perda de peso, você vai ver o seu cãozinho, o seu gatinho, principalmente perdendo massa muscular. A gente vê esses pacientes ficando murchos. É rápido? É bem rápido. Polifagia, eles comem absolutamente tudo. Inclusive, é aquele cachorro que, meu cachorro não comia nada, em determinado momento começa a comer tudo. Então, eles têm muita fome e mesmo assim perdem peso. Poliúria, muito xixi, uma quantidade muito grande de xixi. Parênteses, não é aquele cachorro ou aquele gato que sempre fez muito xixi. É que em determinado momento começa a fazer muito xixi. E a polidipsia, que é muita água. Mesma coisa, em determinado momento começou a beber muita água. Então, são os 4 P's. Então, vale lembrar que é o xixi, a água, a fome e a perda de peso. Tá, muito bacana. Porque, na verdade, tem muita gente que não consegue monitorar o xixi, né? O xixi, às vezes, eu escuto muito. Eu não consigo saber a quantidade ou a cor, nada. Principalmente quando faz na grama. Gato, né? Gato esconde. Na caixinha de areia. Mas os outros eu acho que são bem clássicos, são bem visíveis. Você nota. É o apetite. Assim, acho que os primeiros que o pessoal sempre fala é o apetite e a perda de peso. E a história da formiga no xixi? Acontece, mas não é uma regra. Tá. Né? Já tive cliente que falou, teve formiga, outros que não, um xixi mais grudento, isso é frequente. Tá. Que aquele xixi seca e fica grudento. Então. Tá. E agora vamos falar, tentar separar cão e gato, né? Quais são os pilares do tratamento da diabetes? Tá. Para cão e para gato, independente, insulina em ambos. Então, não tem aquela história de insulina dependente ou insulina não dependente. Não. Os 2 vão usar insulina e os 2 precisam de um alimento coadjuvante que atenda às necessidades do paciente diabético. Então, o gato, principalmente na dieta, a gente foca no carboidrato. É o que mais impacta no bom controle do diabetes. No cão, principalmente fibra, uma proteína de alto valor biológico, uma quantidade de proteína elevada, baixa gordura, carboidratos de absorção lenta. Tá? Então, para os 2, insulina e dieta.
Parênteses, gatos podem remissionar do diabetes, ou seja, eles podem deixar de ser diabéticos, tá? Geralmente isso acontece no primeiro ano pós-diagnóstico. Não é cura, é remissão. Se esse gato voltar a engordar, se esse gato tiver outras comorbidades, outras doenças importantes acontecendo, esse pâncreas pode novamente falar, ó, tempo, não tô dando conta, e a resistência insulínica acontecer de novo e voltar a usar insulina. E voltar. Não, isso daí acho que é muito bom para as pessoas saberem, né? Tipo, que a insulina é muito importante. Sempre. Os tutores têm muita dificuldade aí com as injeções, com as seringas. Tem, então assim, toda consulta, o veterinário que vai prescrever tem que ensinar direitinho, porque cada seringa, existem N seringas de insulina no mercado, concentrações diferentes de insulina, então para cada seringa a gente tem a sua insulina correspondente. Então, a veterinária, por exemplo, tem a sua seringa correspondente. A humana tem a seringa correspondente. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito, muito bem explicado. E os tutores muito cientes para não dar erro. Porque eu já vi dar erro e não dá legal. O erro, neste caso da insulina, ele pode ser fatal. Levar a óbito. Pode. Então, tem que ser tudo muito bem explicado. O tutor tá muito à vontade com aquele material todo. Porque é muita informação. Uhum. A primeira consulta é, assim, um rio de informações. Então, tem que saber explicar direitinho sobre seringas para não dar problema. Até desenhar, né? Tipo, a seringa. Desenhar, mostrar. Eu, nas minhas consultas, eu tenho várias seringas de vários tipos. As canetas, que, né? Tem da insulina. Que às vezes tem dificuldade até de visualizar na seringa, porque são unidades pequenininhas na seringa, né? Então, tem bem as pouquinho. canetas. Então, tudo isso a gente tem que explicar pro tutor. A gente tem que entender que o tutor não é uma pessoa que está na área da saúde. Então, ele não é obrigado a saber. Não é. Então, cabe a nós, veterinários, explicar certinho como funciona. E quando descobre uma diabetes, acho que é tudo muita novidade, né? Acontece tudo muito rápido. E é o cachorro que vai ter catarata, e é o cachorro que tá velhinho, que geralmente tem outras comorbidades. Então, o tutor fica assustado. Fica. No começo, acho que eles têm. Eles ficam. Então, tudo isso tem que ser muito bem destrinchado na consulta. Tá. Antes disso, eu queria perguntar uma coisa que eu já escutei muito, tá? Talvez pelo tempo aí de vida, eu não tô escutando mais, tô feliz disso. Amém. Mas e a história dos hipoglicemiantes orais? Que os humanos têm alguns casos que sim, tomam os humanos remédios. usam. Os humanos, né? Como se não fôssemos humanas. Mas eles usam. A gente entrou no mundo da veterinária, amor. Tem na literatura, principalmente para gatos, né? Por conta dessa má ação da insulina. Não temos muito sucesso com o uso e temos bastante efeitos colaterais. Vômito, diarreia, prostração, inapetência. Então, assim, pilar é a insulina, né? Precisa da insulina e da dieta. Quem sabe mais pra frente, agora estão vindo aí alguns trabalhos novos pro Brasil. Quem sabe uma hora a gente não comece a usar outras coisas. Mas até o momento é insulina. Não tem como e substituir. alimentação. Não, por enquanto não. Quem sabe no futuro. Tá. E quando você tem uma diabetes, como você tem uma dificuldade muito grande de monitoramento, porque eu queria falar do monitoramento pro tutor, como assim? Como que a gente pode monitorar, né? Tá. Como que a gente pode monitorar essa diabetes? Quais as opções que a gente tem pra facilitar ou não a vida? Não. Eu falo assim, clínica soberana. Então, minha gente, ficar furando o bicho todo dia não vai ditar o nosso controle glicêmico, tá? Não é uma glicemia pontual, salvo quando o paciente está hipoglicêmico, tá? Então, assim, eu tenho um tutor que às vezes mede de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, todos os dias. Eu falo, gente, para. Para, porque é estressante para o tutor e é estressante para o animal, né? Então, assim, para monitoramento, a gente costuma trabalhar com as curvas glicêmicas, onde a gente tem determinados dias que a gente pede para os tutores medirem várias vezes ao dia, para a gente entender as oscilações da insulina, entender como esse paciente está respondendo, sempre com aparelhos validados. Então, não é todo aparelho de glicose humano que serve para cão e para gato. Ah, é? Temos aparelhos que são validados. Então, assim, não adianta chegar na farmácia e comprar qualquer um. Porque esses aparelhos, eles podem errar em 150 para mais e 150 para menos. Então, muda muito a nossa conduta. É muita coisa. Tá vendo, gente? A importância de você ter, no caso, uma doença, quando tem um diagnóstico, a importância de você ter um atendimento especializado em cima desse negócio. Pra agregar, ou pelo menos uma orientação muito bem feita, né? Porque a gente começou do diagnóstico
A gente foi pro tratamento e das falhas que isso daí no manejo pode acontecer e que podem ser cruciais num controle, né? Sempre. E não, né? E assim, o manejo que a gente vê, assim, de dificuldades é São muitas, né? São muitas, mas é que nem você falou, as pessoas não são da área da saúde, Então, elas a não gente são tem. obrigadas a saber, então a gente tem que instruir. Até onde guardar a insulina, como armazenar, quando trocar. Então, tudo isso tem que ser muito bem explicado. Tá, e aí cada um tem sua particularidade, e cada tratamento vai ter um Pra jeito. cão, pra gato, dependendo da insulina. E isso é muito específico pra cada caso. Pra gente bater o martelo na diabetes, qual que é a importância, depois do diagnóstico, do check-up? Porque muitos começam a aplicar insulina E somem. e somem. Né? Então, assim, o diabetes é uma doença sistêmica. É uma doença grave se não controlada. Uma doença que pode levar, inclusive, a óbito quando os pacientes têm hipoglicemias severas ou entram no quadro de cetoacidose. A cetoacidose seria pra cima, né? Cetoacidose diabética, descompensação, pH do sangue ácido. Então, a gente pode até conversar e destrinchar isso em outro episódio, talvez. Acho que um conteúdo mais técnico. A gente fazer uma coisa mais técnica, porque a Isso. gente destrinchar essa dieta do diabético A gente e a vai gente ficar, ó. destrinchar esse tratamento do diabético vai fazer uma… Vai chão. Vaixão. Então, assim, necessários check-ups. Alterações metabólicas, aumentos de colesterol, de triglicérides, a própria doença periodontal, outras comorbidades, são pacientes que geralmente são idosos. Então, eles precisam de um acompanhamento, no mínimo, semestral, tá? E neste semestral… Isso no mínimo. No mínimo. E nesse semestral, não sumir, meu povo. A gente que tá acompanhando esses pacientes crônicos, a gente precisa aí estar se comunicando nesses períodos de ausência presencial, tá? Porque descompensa e os pacientes podem, sim, vir a óbito. Então, assim, é muito importante a gente estar acompanhando toda a parte metabólica. O hormônio, ele age em tudo. Né? O hormônio age em tudo, o que é lindo, né? O que é lindo. Né? É desafiador. É lindo muito. e desafiador. Demais. Então, assim, o tutor precisa entender que é o geral. Eu falo para os meus tutores assim, pro diabetes tá bom, a casa tem que estar em ordem. Se o paciente não tá em ordem como um todo, o diabetes não tem como ir bem. Então, a gente precisa sempre estar checando, rechecando. Não somos a mãe natureza. O que nós ofertamos de insulina, hora ou outra para cima, hora ou outra para baixo. Essa dose vai mudar. E a gente precisa estar atento a tudo isso para deixar esse paciente bem controlado. Beleza. Certo? Adorei. Ai, que bom, foi gostoso, Adorei. né? Eu acho que foi muito leve, foi muito gostoso. Eu acho que a gente tem muito pra falar. Se você for ver, muito. influencia a parte de tratamento, de erro, de manejo, de dieta. A parte ocular, que a gente comentou da catarata, aí, que em cães. é uma coisa que às vezes leva ao diagnóstico, porque é uma cegueira muito rápida. Esses dias eu dei uma consultoria numa outra cidade e justamente o tutor levou porque o cachorro ficou cego. Isso. E foi Na a verdade, catarata. ele não viu as outras coisas. Ele viu a catarata. Ele viu a catarata. Então, tem muita coisa pra falar, muita coisa pra destrinchar, mas acho que o básico é isso. São os 4 Ps, os glicosímetros, Legal. muita atenção nas prescrições e tutores não sumam. Por favor. Check-ups. No mínimo semestrais ou de acordo com a indicação. Do Por veterinário. Pessoal, eu acho que esse vídeo ficou muito legal. Eu quero que todos vocês compartilhem, curtam, aproveitem o máximo disso. E mandem dúvidas. E mandem as dúvidas, mandem as sugestões, o que vocês querem que a gente fale, porque o assunto é muito bacana. Extenso. O assunto é muito extenso. E ao mesmo tempo ele é muito desafiador. E ele é bilateral. A gente precisa. Você precisa do veterinário, mas você precisa do tutor também, né? Você Diria precisa dos dois para fazer o melhor para o paciente. Nesse caso é mais o tutor do que o veterinário. Porque o veterinário vai tentar fazer tudo que ele pode. Mas assim, é isso que eu tô falando. Tem como melhorar, tem como fazer melhor. Então, a gente tá aí disposto a levar informação para todo mundo. É isso aí. Obrigada. Obrigada, viu, pelo convite. Obrigada. Top. Beijo. Beijos.